Meu cabelo hoje está horroroso. Começa a ficar quente, eu adoro, mas o cabelo ele não gosta, porque eu fico lavando toda hora. Gente, está gravando esse comentário. Vamos lá? É que deu para ver aqui o cabelo. Deu. Deu para ouvir você falando também, o finalzinho da sua frase. Vamos lá. Então, a gente vai começar a aula de hoje. Hoje, a professora Silvia Cavalcante vai falar sobre ambiguidade estrutural, que é um tema bastante interessante e que dá aulas excelentes, dá um trabalho excelente para ser feito com as crianças da educação básica e para a gente refletir também, tá? Então, Silvia, é com você, muito obrigada, e eles são todos seus. Boa tarde, eu vou apresentar aqui para vocês. É uma janela, peraí. A gente nunca sabe. E deixa eu botar para apresentar aqui. Vocês conseguem ver? Sim. Tá. Bom, não estou vendo mais nada, porque a tela toda ficou a apresentação. Então, a gente vai falar sobre ambiguidade estrutural. Mas, para a gente falar sobre ambiguidade estrutural, a gente tem que saber que a sentença tem uma estrutura, né? Sem fazer árvore nenhuma, porque os gerativistas adoram árvore, mas sem fazer árvore nenhuma, a gente pode pegar a estrutura da sentença. Seria bom se a gente pudesse interagir, mas infelizmente não tem como a gente interagir. Então, eu vou fazendo as perguntas e eu mesmo vou responder. Então, vamos começar, porque para a gente falar de ambiguidade estrutural, a gente tem que provar que a sentença tem uma estrutura, então vamos falar de estrutura com relação à referência. A gente conhece pronomes, né? Pronomes sujeito, pronomes objeto, pronomes oblíquos, pronomes recíprocos, reflexivos, etc. Então, vamos olhar os exemplos aí que estão entre 1 e 8. E vamos prestar atenção na referência dos pronomes, das formas que estão marcadas em negrito. As atrizes se insultaram, então esse se faz referência às atrizes, né? Elas insultaram a elas mesmas. Então, a gente pode chamar de recíproco. Agora, quando a gente tem as atrizes as insultaram, esse as, que é um pronome objeto, ele não tem mais como referência as atrizes, o sujeito. Então, tem uma diferença entre 1 e 2 no tipo de referência que essas formas, né, essas categorias podem ter. Então, vamos chamar assim, nos recíprocos, o sujeito está, o referente está dentro da frase, né, vamos dizer assim, e no 2, o referente está fora, né? As atrizes as insultaram, não insultaram elas mesmas, né? Insultaram outras pessoas. As atrizes disseram que as amigas as insultaram, então agora as atrizes pode ser um antecedente de as, né? As atrizes disseram que as amigas as insultaram, as amigas não pode ser um antecedente de as. O que pode ser um antecedente de as é as atrizes, certo? Se a gente muda o as para o se, as atrizes disseram que as amigas se insultaram, agora o antecedente de se, a referência do se vai ser as amigas. Então, se a gente continua com a mesma regra que a gente estabeleceu entre 1 e 2, o referente do se tem que estar na mesma sentença que ele, então 1 e 4, e o referente do as tem que estar numa sentença que não a dele, ó. As atrizes disseram que as amigas se insultaram, as atrizes é o referente do as, e as atrizes as insultaram, as atrizes não é o referente do as, certo? Se a gente coloca um pronome na posição de sujeito, as atrizes disseram que elas as insultaram, né? Esse elas, que está na posição do sujeito, pode não ser as atrizes, pode ser outra referência, as amigas, certo? E se for uma outra referência, o as só pode ser as atrizes, não é isso? Então, a referência do as está na oração anterior. As atrizes disseram que elas se insultaram,
Ah, não. De novo. Se o elas for as atrizes, porque as atrizes, o elas pode ser as atrizes, não é isso? As atrizes disseram que elas as insultaram. No português brasileiro, né? Em outras línguas, como português europeu, não. Eu posso dizer assim... É porque a frase solta, vocês podem pensar assim, ah, não tem contexto nenhum, vamos inventar um contexto. O jornal está dizendo que as atrizes insultaram as dançarinas. Nossa, deve ser mentira. Aí eu posso dizer, não, as atrizes disseram que elas as insultaram. Certo? Então, elas é as atrizes e o as é as dançarinas, é um outro referente que não está aí. Continua a mesma regra. Então, eu tenho um pronome, elas, o antecedente do pronome está numa oração anterior. A gente tem o pronome as e o antecedente desse pronome está numa outra oração que não anterior, certo? Se o elas for as atrizes. Se o elas não for as atrizes, se a referência do elas não for as atrizes, for outra pessoa, as dançarinas insultaram as atrizes, certo? As atrizes disseram que elas as insultaram. Se o elas tiver como referência uma outra pessoa, e agora, então, o as tem como referência as atrizes. Então, tá. No 6, o que a gente tem? Se a gente muda elas para C, se a gente muda o as para C, o C só pode ter como referência elas. As atrizes disseram que elas se insultaram. Elas insultaram a si mesmas. Agora, como a referência do elas pode ser as atrizes, ou pode ser um outro referente que não está aí, não está nem na oração anterior e nem está aí, certo? Então, pode ser. Agora, em 7 e 8, quando a gente tem elas disseram que as atrizes as insultaram e elas disseram que as atrizes se insultaram, o referente do as, elas disseram que as atrizes as insultaram. Pode ser elas. Elas disseram que as atrizes se insultaram. O referente do elas, do se, não pode ser elas. Então, fica tudo igual. A gente tem as atrizes as insultaram e tem o elas, né? Tem as atrizes e tem o elas. Nessa posição, o elas não pode ter como referente as atrizes, certo? Todo esse conhecimento que eu falei aqui, ninguém ensina na escola, como é que eu vou dizer, diretamente, explicitamente. É um conhecimento que a gente tem da língua, é o nosso conhecimento. E o conhecimento é um conhecimento assim, como é que eu vou fazer referência de pronomes? Como é que eu vou achar a referência do pronome? Porque a gente pode pensar assim, né? Se a gente está descrevendo uma língua, se essa é uma língua que a gente não conhece, como é que eu vou fazer a referência do pronome? A gente faz a referência do pronome e dos reflexivos, considerando, e das expressões referenciais, as atrizes, considerando a estrutura da sentença. Uma das coisas que a gente leva em consideração na nossa capacidade mental é a estrutura da sentença. A gente pode organizar tudo isso, como foi organizado pela gramática gerativa, nos 3 princípios de ligação. Então, a gente agora vai passar a chamar os reflexivos e recíprocos de anáforas, os pronomes de pronomes e as atrizes de expressões referenciais. Então, que são a referência é regida pelos princípios de ligação. Então, a gente tem o princípio A. Uma anáfora tem que estar ligada no seu domínio de vinculação. A gente tem o princípio B. Um pronome tem que estar livre no seu domínio de vinculação. E a gente tem o princípio C. Uma expressão referencial tem que estar livre. Se a gente volta e vê, uma anáfora tem que estar ligada no seu domínio de vinculação, significa o quê? Toda vez que for uma anáfora, o referente tem que estar na mesma sentença que a anáfora. Claro que se a gente fazer um curso mais aprofundado de gramática gerativa, é mais complicadinho do que isso, mas para cá já serve. Então, as atrizes se insultaram, o referente do se está na mesma frase. As atrizes disseram que as amigas se insultaram, o antecedente do se só pode ser as amigas, que está na mesma frase, não pode ser as atrizes, que está na frase anterior. As atrizes disseram que elas se insultaram, o antecedente do se só pode ser elas, e elas está na mesma frase que o se, sentença que o se.
Elas disseram que as atrizes se insultaram e o antecedente do se está na mesma sentença aqui, que é o atrizes, está na mesma sentença. Então, o que significa dizer? Uma anáfora tem que estar ligada no seu domínio de vinculação. Tem que estar ligada, o que significa assim, o antecedente da anáfora, ou seja, seu referente, tem que estar na mesma sentença que a anáfora. Quando a gente diz um pronome tem que estar livre no seu domínio de vinculação, a gente diz assim, naquela sentença onde está o pronome, o antecedente ele tem que estar livre. Ou seja, o antecedente dele tem que estar fora daquele domínio. As atrizes as insultaram, exemplo 2, que o referente de as não está aí. As atrizes disseram que as amigas as insultaram, o antecedente de as, o referente de as, está na sentença superior às atrizes. As atrizes disseram que elas as insultaram, tanto o antecedente de elas pode estar na sentença anterior ou pode estar num outro contexto que não é sentença, por exemplo, numa situação discursiva, ou a mesma coisa com as, certo? Quando a gente fala uma expressão referencial tem que estar livre, significa que ela é o referente, ela não pode ter nenhum referente. Então, por isso que a gente não consegue botar em 7 e 8, elas disseram que as atrizes as insultaram, e elas disseram que as atrizes se insultaram, as atrizes como sendo o referente de elas. Elas têm que ter como referente uma outra expressão referencial fora da sentença. Tudo bem? Isso a gente não aprende explicitamente, isso a gente sabe. Então, para a gente usar os pronomes, a gente precisa saber o mínimo de estrutura da sentença, certo? A gente diz que está na mesma sentença, está no mesmo domínio de vinculação, porque a gente estuda a linguagem. Mas uma criança usando o pronome, ela sabe quais pronomes ela vai usar e quando vai usar. A mesma coisa acontece aqui. Bom, aqui agora vocês já viram. O que a gente sabe quando sabe uma língua? As atrizes insultaram-se, o se pode ter como antecedente as atrizes. As amigas das atrizes insultaram-se, a gente vê assim, as atrizes é o mais próximo do se, a gente pode pensar assim, linearmente, qual é o antecedente, está tudo na mesma frase, as amigas das atrizes insultaram-se. Então, linearmente, o candidato a referente do se está mais próximo é o atrizes e não as amigas. Mas acontece que o antecedente é as amigas das atrizes. Insultaram-se, certo? E não as atrizes. Então, isso significa que existe mais estrutura que a gente conhece, do nosso conhecimento inato, que a gente não precisa aprender na escola, né? As atrizes disseram que se tinham insultado as amigas antes da cerimônia de entrega. Quando a gente tem esse se aí, esse se não pode ter como antecedente as atrizes. O antecedente do se é alguém que está fora da sentença. Não pode ser as atrizes. Então, significa que ele não é uma anáfora. As atrizes disseram que as amigas se tinham insultado e agora o antecedente do se também não pode ser as atrizes, tem que ser as amigas. Então, quando a gente pensa assim, o nosso conhecimento, o que a gente sabe quando sabe uma língua, a gente sabe a estrutura para poder fazer o cálculo das referências dos pronomes e das anáforas. Mas a gente não precisa saber, a gente, quando está falando de uma criança no processo de aquisição, é uma criança quando chega na escola para aprender. Ela já sabe como usar os pronomes ele, como usar os pronomes na posição de sujeito, na posição de objeto, e como usar os pronomes reflexivos. E isso vem da estrutura que ela tem da língua dela, certo? Sem nenhum conhecimento explícito. Ainda vou dizer mais. Se a gente não faz letras, se a gente não faz um curso de linguística gerativa, porque tem vários cursos de letras que não tem linguística gerativa, a gente não aprende nem dessa maneira como eu estou falando agora. Porque se a gente pergunta para as pessoas no mundo o que é princípio A, princípio B, princípio C da linguagem, elas não vão saber. Elas não vão saber, a não ser que elas tenham estudado gramática gerativa.
Se a gente pergunta para algum estudante de letras o que é princípio A, princípio B, princípio C, ele não vai saber, a não ser que ele tenha estudado gramática gerativa. Então, quando a gente chega à conclusão que existem princípios que regem a referência dos pronomes, das anáforas e das expressões referenciais, quer dizer, que não tem referência. Sim, pronomes de ligação, né? Como é que a gente vai calcular a referência de pronomes e anáforas? E a gente vê que esses princípios são inatos, né? E são universais, há uma certa controvérsia, mas são universais, a criança já sabe, a gente já sabe. A gente tem o conhecimento desses princípios, mas é inato, certo? Então, como é que... Então, a gente sabe... O que eu quis mostrar com a questão da referência é... Vocês estão pensando assim, mas vamos falar de ambiguidade estrutural? Vou. Mas o que eu quis falar com a questão da referência é... A gente pode mostrar que a sentença é estruturada em constituintes hierarquicamente organizados. Se a gente para pensar no exemplo em 10, as atrizes não é o antecedente do C, não é o referente do C é as amigas das atrizes, porque existe uma estrutura ali, naquele constituinte, as amigas das atrizes, que faz com que as amigas estejam mais próximas do C do que as atrizes. Se fosse as amigas das atrizes as insultaram, aí poderia ser as atrizes, para vocês verem. Na mesma frase, mas hierarquicamente que é diferente. Então, a gente ainda mostra que a sentença não é organizada linearmente, uma palavra do lado da outra. A estrutura de constituintes há uma estrutura hierarquicamente organizada. Então, existe uma hierarquia de constituintes. E como é que... eu vou pular isso daqui porque eu já falei da criança. E como é que a gente vê a estrutura de constituintes? Vamos pegar um exemplo muito simples. O menino comprou uma bicicleta nova com a mesada. A gente reconhece o exemplo em 13 como uma sentença válida do português. O menino comprou uma bicicleta nova com a mesada. Se a gente considerar 14, comprou uma menina nova com bicicleta mesada, não é uma sentença do português, apesar de todas as palavras serem a gente reconhecer cada uma das palavras, mas a gente não reconhece como uma sentença. Por que a gente não reconhece como uma sentença? Porque a gente não consegue formar constituintes. Essa ordem linear não permite que a gente forme constituintes e atribua uma estrutura de constituintes. A gente consegue identificar uma sentença e um menino comprou uma bicicleta nova com a mesada porque a gente consegue ver constituintes. Então, como é que seria essa estrutura de constituintes? Eu peguei essa foto desse livro aqui, do texto Sintaxe, Pronome e Estrutura da Sentença. O exemplo também em que a gente pode pensar que os constituintes estão sendo formados e depois a gente vai formando os constituintes até formar uma sentença inteira, que é um grande constituinte, pode aparecer em uma outra estrutura de constituintes. Então, a gente forma a mesada, a gente forma com e junta a mesada e forma com a mesada, a gente junta bicicleta com nova e forma bicicleta nova, a gente junta uma com bicicleta nova e forma uma bicicleta nova, como vocês estão acompanhando no quadro. A gente pega comprou e junta com uma bicicleta nova, comprou uma bicicleta nova e com a mesada e forma comprou uma bicicleta nova com a mesada. A gente junta o com o menino e forma o menino e pega o menino e junta com comprou uma bicicleta nova com a mesada e tem o menino comprou uma bicicleta nova com a mesada. A gente pode pegar esse grande constituinte que acabou aqui e ainda juntar com outro constituinte. O pai disse que o menino comprou uma bicicleta nova com a mesada. O pai disse que o menino comprou uma bicicleta nova com a mesada, a gente pode juntar com numa outra estrutura. A mãe perguntou se o pai disse que o menino comprou uma bicicleta com a mesada. E a gente pode ir isso aí infinitamente, ou não, até chegar à nossa memória. E como é que a gente, então, prova que há estrutura de constituintes? Através de testes de constituintes. É a frase que eu sempre falo dos meus cursos de sintaxe. Acorda de manhã, escova os dentes, faz um teste de constituintes. Um constituinte, ele pode ser movido, pode ser substituído, pode ser apagado, mas uma parte de um constituinte não. Então, o princípio se é um constituinte, eu posso mover de um lado para o outro, eu posso apagar, eu posso substituir.
Mas uma parte do constituinte, ela não pode ser movida, ela não pode ser apagada, ela não pode ser substituída. Ela pode ser substituída dentro daquele constituinte, mas não se for uma parte do constituinte, não. Então, vamos pegar a mesma frase. O menino comprou uma bicicleta nova com a mesada. Uma bicicleta nova, a gente viu com constituinte. A gente pode mover para o início da sentença, que é uma coisa que a gente chama de topicalização. Uma bicicleta nova, o menino comprou com a mesada. Com a mesada, a gente viu com constituinte, ou não, né? A gente não viu ainda, a gente acha que é um constituinte. A gente pode mover com a mesada para o início da sentença, no movimento de topicalização. Com a mesada, o menino comprou uma bicicleta nova. O menino já está no início da sentença, a gente não pode mover para mais no início da sentença. Então, a gente pode mover para o final da sentença. Comprou uma bicicleta nova com a mesada, o menino. É claro que existem diferenças de significado se a gente olha para a estrutura informacional, para o status informacional de cada constituinte, dependendo da posição onde ele está. Porque a ordem básica é o menino comprou uma bicicleta nova com a mesada. Isso é uma frase neutra em português. Uma bicicleta nova, o menino comprou com a mesada, já não é uma frase neutra. Você está fazendo uma pergunta sobre uma bicicleta nova. Você está fazendo uma declaração sobre uma bicicleta nova. Por isso que ela está topicalizada. Certo? Mas, para modo de, como a gente fala, a gente pode ver. Então, existe uma diferença entre o menino comprou uma bicicleta nova com a mesada e uma bicicleta nova o menino comprou com a mesada, em termos de qual é o estatuto informacional de uma bicicleta nova. O que uma bicicleta nova significa, além de ser o objeto da compra do menino? Significa uma informação nova? Significa o tópico sobre o qual eu estou falando alguma coisa? Que é além do fato de ser o objeto da compra do menino. Certo? Como eu disse, um constituinte pode ser movido, mas uma parte de um constituinte não. Por isso que a gente tem 18 com A gramatical. Com A, o menino comprou uma bicicleta nova mesada. Não dá, porque com A não forma um constituinte. Não pode mover. A gente pode substituir por pronomes. O João vai comprar um carro novo na Sabenalto. A gente pode substituir o João por ele. Ele vai comprar um carro novo na Sabenalto. A gente pode substituir um carro novo por um pronome. O João vai comprá-lo na Sabenalto. A gente pode substituir na Sabenalto por uma outra proforma, que a gente chama de advérbio. O João vai comprar um carro novo lá. Então, se a gente pode substituir de novo, eu posso substituir um constituinte, não parte de um constituinte. Se a gente pode substituir, então a gente sabe que o João, um carro novo e a Sabenalto são constituintes. A gente pode fazer uma pergunta e ter como resposta, vai fazer uma pergunta, uma interrogativa parcial, e ter como resposta um constituinte, uma interrogativa parcial, uma interrogativa que você usa um pronome interrogativo e tem como resposta um constituinte, parte da sentença, por isso que ele é parcial. Quem vai comprar um carro novo na Sabenalto? O João. O que o João vai comprar na Sabenalto? Um carro novo. Onde o João vai comprar um carro novo? Na Sabenalto. Inclusive, a gente pode identificar constituintes maiores da sentença, como, por exemplo, comprar um carro novo na Sabenalto. O que o João vai fazer, que aí o fazer é uma proforma verbal, que a gente substitui comprar um carro novo na Sabenalto. Certo? Eu não estou vendo os comentários, então eu vou continuar. E aí, vamos chegar no ponto da aula. Essa aula vai ser curta. Ambiguidade estrutural. Então, se a sentença é organizada em constituintes, né? Quando a gente pode atribuir mais de uma estrutura àquela sentença, àquela organização de constituintes, a gente tem as famosas ambiguidades estruturais. Então, a frase 27, por exemplo, o Pedro viu a menina com o binóculo, é uma frase ambígua. É uma frase ambígua porque ele pode ter visto a menina com binóculo, a menina estava com binóculo e o Pedro viu a menina com binóculo. Então, o Pedro estava com binóculo e viu a menina. O Pedro viu a menina com binóculo. Como é que a gente resolve isso? Então, a menina com binóculo é um constituinte só ou a menina é um constituinte com o binóculo é outro? A gente resolve com teste constituinte. Foi com o binóculo que o Pedro viu a menina e aí só tem uma leitura. O Pedro estava usando binóculo e viu a menina. Então, ele viu com o binóculo a menina. E foi a menina com o binóculo que o Pedro viu. A menina estava com binóculo, né? Ela estava com binóculo e o Pedro viu. Certo? Então, quando a gente faz o teste de constituintes, a gente move os constituintes, a gente move. Se a sentença é ambígua, a menina com binóculo é um constituinte só.
Ou a menina constituinte com o binóculo é outro. Então, eu posso mover um constituinte, a menina com o binóculo, eu vou ter uma leitura. Eu posso mover com o binóculo, que é um outro constituinte, outra leitura. Significa que esta frase tenha duas análises sintáticas. Ela não tem duas análises sintáticas. Ela, na verdade, duas frases, se a gente for parar para pensar assim. Porque são duas estruturas sintáticas diferentes. O Pedro viu a menina com binóculo, a menina com binóculo é um constituinte só, isso tudo é o objeto direto. Então, eu tenho sujeito, verbo, objeto direto. Se é o Pedro viu a menina com binóculo, aí eu vou mudar. O Pedro viu com o binóculo a menina, o objeto direto é a menina. Com o binóculo é um sintagma preposicionado. Tipo um adjunto adverbial. Certo? A Maria comprou a calça rasgada. Também é uma sentença ambígua. Onde está a ambiguidade? Ela pode ter comprado a calça que é rasgada, está na moda da calça rasgada. A gente até viu. Não sei se vocês viram, mas até apareceu. De vez em quando aparece, quando lançam moda, e aí tem desfile de moda, e as pessoas estão desfilando com aquelas calças todas rasgadas, aí o pessoal fala assim, a moda é se vestir como se fosse um zumbi, a moda é se vestir como se tivesse vindo da praga do Egito e tivesse sido comido pelos gafanhotos. A roupa tivesse sido comida pelos gafanhotos. Que a roupa é toda rasgada. Então, a calça, ela é rasgada. Ela foi confeccionada rasgada. Ela foi confeccionada, foi rasgada na confecção e é vendida caríssima rasgada. Ou então, a Maria comprou a calça, quando chegou em casa viu que estava rasgada. E aí teve que trocar. Então, vocês viram a ambiguidade? A Maria comprou a calça rasgada. A calça é rasgada. Veio de fábrica, modelo rasgada. Ou então a calça... Veio da confecção, né? Ou então a calça está rasgada. Ih, tá rasgada aqui, não reparei. Vou ter que voltar lá para trocar. Se ela comprou a calça rasgada, veio da confecção rasgada, a calça rasgada é um constituinte só. Então, a gente pode provar isso fazendo... Foi a calça rasgada que a Maria comprou. Certo? Se ela comprou a calça, mas a calça não era para ser rasgada, e ela chegou em casa e viu que tinha um rasgo ali na calça, vou ter que trocar a calça é um constituinte, rasgada é outro. Então, eu posso fazer o teste. Foi a calça que a Maria comprou rasgada. De novo, não é a mesma frase. Não é a mesma frase. A gente tem duas frases com duas análises sintáticas diferentes. No primeiro caso, foi a que a gente tem a desambiguiza com foi a calça rasgada que a Maria comprou, a gente tem a Maria sujeito, comprou o verbo, a calça rasgada é um constituinte só, objeto direto. Quando a gente tem foi a calça que a Maria comprou rasgada, a Maria sujeito, comprou o verbo, a calça objeto direto, rasgada é o predicativo do objeto. Então, são dois constituintes e cada um tem uma função sintática diferente, porque cada um ocupa uma posição, estruturalmente dizendo assim, diferente. O exemplo 29. Seu cachorro está correndo atrás das crianças de bicicleta. Quem está de bicicleta? O cachorro está correndo de bicicleta atrás das crianças, ou as crianças estão andando de bicicleta e o cachorro está correndo atrás delas. Certo? Então, se é o primeiro caso, o cachorro está correndo de bicicleta atrás das crianças, a gente tem atrás das crianças um constituinte, de bicicleta outro. Se as crianças é que estão de bicicleta, atrás das crianças de bicicleta é um constituinte só. Então, como é que a gente resolve isso? Com teste de constituintes. É de bicicleta que seu cachorro está correndo atrás das crianças, então o cachorro está na bicicleta correndo atrás da criança. É das crianças de bicicleta que seu cachorro está correndo atrás. Certo? Aí dá aquela coisa de humor, né? Porque a gente não espera que o cachorro... A gente vai pensar assim, Atlântica, pelo nosso conhecimento de mundo, não tem como o cachorro estar de bicicleta. Não tem. Mas a gente tem essa interpretação. Por isso que a gente ri. Quando a gente vê uma manchete dessa, a gente ri. Porque uma frase dessa, a gente ri, se a gente ri, é porque a gente pegou as duas estruturas. A gente entendeu as duas estruturas. Mesmo que a gente saiba que no nosso conhecimento de mundo, cachorros não andam de bicicleta por aí. Certo? E aí vem as placas que a gente gosta.
Proibido bicicletas, fumar cães. Por que o desenho é interessante depois da placa? Porque a gente atribui uma estrutura de constituintes para a bicicleta fumar cães. A gente atribui uma estrutura argumental, bicicletas, fumar, cães. Bicicletas como sendo o argumento externo de fumar e cães como sendo o argumento interno de fumar. E aí, a gente tem um desenho. Se a gente não atribuísse uma estrutura de constituinte para bicicletas fumar cães, a gente não teria piada. Certo? Deixa eu ver quanto tempo eu já fui. Porque acho que eu estou indo rápido. Outras manchetes que a gente gosta. Eu espero que todo mundo esteja conseguindo ver. Tem um trabalho do menino trabalhando o círculo. Vamos olhar para dentro do coisa primeiro. Vamos colorir cada círculo de uma cor e colar nos malabares do palhaço Pipoca. Aí, o que o pai da criança fez? Coloriu cada círculo de uma cor e colou Pipoca nos malabares do palhaço. Foi isso. Aí tem, meu irmão entendeu todo errado para casa da minha sobrinha e eu tô chorando. Ha, ha, ha. É uma interpretação. Aí a outra pessoa comenta assim, mas espera aí, não estava certo? É a outra interpretação. Então, vamos colorir cada círculo de uma cor e colar nos malabares do palhaço Pipoca, uma frase ambígua. Ambígua por quê? Eu acho que vocês podem participar. Porque ou o palhaço se chama Pipoca, ou você tem que colar nos malabares da pipoca, né? Então ela se torna ambígua por causa disso. Exatamente. Agora, quando é o palhaço Pipoca, colar nos malabares do palhaço Pipoca, quando Pipoca é o nome do palhaço, é um constituinte só. Palhaço Pipoca é um constituinte só. Quando você tem que colar Pipoca nos malabares do palhaço, Pipoca é um constituinte e nos malabares do palhaço é outro constituinte. Certo? Sim. Então, quando... Na primeira, meu irmão entendeu tudo errado para a casa da minha sobrinha, eu tô chorando, a pessoa entendeu palhaço Pipoca como um constituinte só. Quando a outra pessoa comenta, mas espera aí, não estava certo, a pessoa entendeu malabares do palhaço, um constituinte, Pipoca outro. Então, colar Pipoca nos malabares do palhaço. Essa é ótima. Vestido de noiva de William Bonner tem 8.000 pérolas. Onde está a ambiguidade? Que não é muito estrutural, mas tem a ver com ambiguidade estrutural. Tá na palavra noiva, né? Tá na palavra noiva? Porque o vestido de noiva é a noiva do William Bonner. Tá ali no vestido de... Parece que o vestido de noiva é do William Bonner, não da noiva dele. Mas tá na palavra noiva? Porque tá na estrutura vestido de noiva. O vestido de noiva... Não. Tá na estrutura vestido de noiva. Porque vestido de noiva é uma estrutura, é um constituinte só. Que pode ser o vestido de noiva, tipo, tomara que caia, que é uma peça só. Mas ali, no caso, é o vestido da noiva do William da Bonner, noiva que mas tá aí escrito? Não ficou. Acho que a ambiguidade está nisso. É da noiva não, que é tá de, escrito? por isso que tá a ambiguidade. Não, tá escrito vestido de noiva. Se colocasse da noiva, não ia ter essa ambiguidade. Então, se colocasse da noiva, não teria ambiguidade, mas a gente resolveria a ambiguidade de outra maneira. Mas aqui ainda tem ambiguidade. Oi? Oi? Acho que a pessoa caiu da reunião. Foi falar e caiu. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, a gente pode resolver com ambiguidade. É a ambiguidade estrutural que é causada simplesmente porque a gente esqueceu de botar um artigo. Se a gente coloca, existe assim, vestido de noiva, armário de cozinha. Então, quando a gente não coloca o artigo, é como se de noiva estivesse caracterizando o vestido do tipo para noiva. Armário de cozinha, vestido de noiva, carro de corrida, barco de pesca, certo? Quando a gente coloca o artigo, a gente determina, certo? Existe uma diferença de noiva e a noiva. Noiva é uma coisa. A noiva tem um artigo
definido, que a gente chama de determinante, então agora a gente pode dar, faz referência a um indivíduo, certo? Uma entidade. Uma noiva específica. A uma noiva específica. Não no é caso, nenhuma você noiva especifica quando você determina. Não é nenhuma noiva específica, porque a gente não precisa nem saber quem é a noiva, mas existe aquele indivíduo, aquela coisa. A mesma coisa acontece quando a gente tem armário de cozinha e armário da cozinha. Armário da cozinha, eu estou falando de uma cozinha, que vocês precisam nem saber qual que é, mas existe a cozinha, como uma entidade cozinha. Armário de cozinha é qualquer armário que é usado na cozinha, que é diferente, por exemplo, do armário de banheiro, certo? Então, a ambiguidade aparece, a gente pensa assim, a ambiguidade aparece porque vestido de noiva pode ser do tipo noiva, mas se fosse vestido da noiva, seria da noiva do William Bonner, certo? Mas também é uma ambiguidade estrutural, porque a gente tem vestido de noiva de William Bonner, certo? Quando a gente tem a leitura, então a gente tem dois constituintes preposicionados, de noiva e de William Bonner, que estão, de certa maneira, especificando. De noiva está modificando o vestido e tem o de William Bonner, certo? A ambiguidade está onde o que o de William Bonner está especificando. Quando a gente ri e faz vestido de noiva de William Bonner tem 8.000 pérolas, a gente, nossa, foi o Bonner que usou o vestido. De William Bonner, exatamente. De William Bonner é mais um especificador, por exemplo, assim, um qualificador de vestido. Ele é vestido de noiva e é vestido de William Bonner. A gente pode colocar dois adjuntos do lado do substantivo, né? O de noiva e o de William Bonner. Então, o de noiva é um adjunto de vestido e de William Bonner é outro adjunto de vestido. Então, o de William Bonner, ele está ligado ao vestido, certo? Agora, quando é a noiva, de noiva de William Bonner, então ela que está usando o vestido, como vocês viram na foto, não é ele. O William Bonner ele está modificando noiva, então ele é adjunto de noiva, ele não é adjunto de vestido, certo? Mais uma prova sobre a estrutura. Então, tem a estrutura da sentença, que você pode ter ambiguidade dentro da sentença, né? Mas também tem a ambiguidade dentro do sintagma nominal, porque a gente tem vestido, que é o núcleo do sintagma nominal, e se ele tem somente um adjunto que o modifica, de noiva de William Bonner, o vestido é dela. Mas ele pode ter dois adjuntos que o modificam, de noiva e de William Bonner. Então, a gente pensa que o vestido é dele, certo? Maneiro isso, né? Isso é muito maneiro. Né? Agora, ninguém precisa explicar isso pra gente rir da manchete. E nem pegar e fazer um Twitter. E aí, Bonner. Porque eu tive que cortar para dar bonitão assim na tela. Né? Ninguém precisa explicar isso pra gente. A gente sabe disso. E o último para acabar. Polícia indicia estudante picada por Nádia, mãe, padrasto e outras 9 pessoas. Nossa! Maravilhoso. E é super recente, ó, 13/8/2020, 2 meses essa manchete. Eu sou a pessoa, para quem não me conhece, eu sou a fanática sintática. Qualquer coisa que eu vejo na televisão, eu anoto. Eu tenho um grupo no meu telefone que é Vozes na Cabeça. Que qualquer coisa que eu vejo, eu vou e copio e colo no seu grupo para mim mesma, porque daí a gente tem isso daí, ó. Se a gente deixa passar batido, se a gente está no Twitter e vem isso, e deixa passar batido, não tem agora o que a gente vai discutir sobre ambiguidade, na verdade. Vai ficar fazendo o quê? O menino viu a menina de binóculo, o velho bateu na velha de bengala, né? Sem graça. Vocês podem me dizer onde é que está a ambiguidade em polícia indicia estudante picado por Nádia, mãe, padrasto e outras 9 pessoas? Porque parece que o estudante foi picado pela mãe, pelo padrasto, pela Nádia e outras 9 pessoas. E não que 12 pessoas. Todos eles. Exatamente. Parece que ele foi picado por 12 pessoas. Acredito que a pontuação aí resolve o problema. Não, a pontuação não tem problema nenhum. Não, o problema é que você Mas não aí sabe restringiria. se eles são... Não tem problema nenhum na pontuação. A frase está maravilhosa, não tem problema nenhum na pontuação. Tem porque não tem um ponto final, só isso. Mas se botasse por Nádia, Mas ponto.
mãe, padrasto e outras 9 pessoas. E aí você separaria. Não pode, porque qual é a outra leitura? Qual é a outra leitura? A primeira leitura é estudante picado por Nádia, mãe, padrasto, outras 9 pessoas. São 12 pessoas que picaram o estudante, certo? Certo. Sim. Qual é a outra leitura? A outra é que eles foram indiciados, que eles são objetos de indiciar. Na verdade, a polícia indicou o estudante que foi picado por uma naja, a mãe dele, padrasto dele e outras 9 pessoas pelo crime de tráfico, né? Mas isso aí é uma informação catafórica, né? Um caso que está fora do texto. Não. É esofórica. Não é catafórica, não. É esofórica. Mas... Não importa... Não, a informação está aí. A informação está aí. A informação não está em lugar nenhum, ela está aí. Se a gente vê ambiguidade, a informação está aí. Mesmo que a gente não soubesse. A informação que a gente sabe dessa história, que ele é branco, classe média, compra cobras, então a polícia chama ele de estudante e não de traficante, e ele é suspeito de tráfico, apesar de ter aparecido com um monte de cobra na casa dele, ter um monte de cobra na casa dele, isso aí é tudo informação de mundo que a gente tem. Mesmo se a gente não soubesse dessa coisa, a gente teria poder saber a ambiguidade. Por causa da estrutura da sentença. Como é que a gente pode resolver? Que foi picado. Não. A gente pode resolver sem inserir nenhuma palavra. Não. A gente pode resolver sem inserir nenhuma palavra. Peraí. Sem inserir nenhuma palavra e nenhuma vírgula. A gente pode fazer um teste de constituinte. Tem pontuação. A gente pode substituir. Professora, pode ficar assim, estudante foi indiciado. Não. Polícia... não sei. Peraí, deixa eu falar, gente. Calma. Deixa eu falar para vocês falarem. Se é um constituinte, a gente pode substituir por um pronome. Se o estudante foi picado por Nádia, mãe, padrasto e outras 9 pessoas, a minha pergunta para vocês é: quantas pessoas a polícia indiciou? Uma só. Então, se eu vou substituir estudante picado por Nádia, mãe, padrasto e outras 9 pessoas, eu vou substituir por qual pronome? Ele. Polícia indicia ele ou polícia o indicia? Se estudante picado por Nádia, mãe, padrasto e outras 9 pessoas tem uma outra estrutura dentro dele, então se a polícia, quantas pessoas a polícia indiciou? O estudante picado por Nádia, mãe, padrasto e outras 9 pessoas, qual é o pronome que a gente vai usar? Os. Polícia os indicia, só isso. Mas professora, mas Silvia, não tem como a gente ver a estrutura? Tem. É o mesmo caso do vestido de noiva do William Bonner, porque agora a ambiguidade está dentro do sintagma nominal. Estudante picado por Nádia, mãe, padrasto e outras 9 pessoas, eles têm o picado aí, não é isso? O picado é o quê? Que classe de palavras é picado? No caso aí... No caso aí... É porque aí é uma confusão. Esse confusão. picado que é particípio. É um particípio. Mas o particípio não pode ser usado como adjetivo? Pode, teve uma aula que exatamente. a gente deu uma aula sobre isso, não deu? 2 semanas atrás? Eu perdi, desculpa. Desculpa, tudo bem. O particípio pode ser usado como adjetivo. O que faz um adjetivo em relação ao substantivo? Modifica o substantivo. Então, ele é igualzinho o vestido de noiva. Não adianta de nominal. Igual o William Bonner. O que o de noiva faz com o vestido? Modifica como adjunto. O que o do William Bonner faz? Modifica como um adjunto. O William Bonner está modificando noiva, então a gente sabe que ela está com vestido e ele está de terno. O de William Bonner está modificando vestido, é ele que está com vestido, que é vestido de noiva de William Bonner, certo? E não adianta nem você falar vestido de noiva dele, não adianta. Aqui, a gente tem picado por Nádia, mãe, padrasto e outras 9 pessoas. O picado por Nádia, ele está modificando o estudante, certo? Ele está modificando o estudante. Mas eu tenho mãe, padrasto e outras 9 pessoas que estão coordenadas. Então, mãe, padrasto e outras 9 pessoas, eles são coordenados dentro do picado por Nádia
dentro do picado por Nádia que está modificando o estudante, ou ele é coordenado com o estudante picado por Nádia. Estudante picado por Nádia, aí outro constituinte do lado dele, mãe, outro constituinte do lado dele, padrasto, outro constituinte, outras 9 pessoas. Se o mãe, padrasto, outras 9 pessoas, ele é coordenado a Nádia, ele está dentro do picado por Nádia. Picado por Nádia, mãe, padrasto, outras 9 pessoas. É que não tem como botar árvore aqui. Mas eu posso fazer assim, ó. Vocês entenderam? Mas eu posso fazer assim. Ó. Dá para ler ou tá esquisito? Tá pequeno? Dá para ler. Dá para ler ou tá pequeno? Dá para ler. É porque eu modifiquei a tela para poder editar. Então, quando eu tenho isso daqui, ó, vou botar aqui. Vamos dizer que a gente... Vou botar um slide novo aqui. Vamos dizer que a gente... Não vou botar porque não foi. Ó, polícia indicia estudante picado por Nádia, mãe, padrasto e outras 9 pessoas. Certo? Se picado por Nádia modifica estudante, estudante picado por Nádia é um constituinte. Eu vou marcar o constituinte assim. Mãe é um constituinte. Ah, eu não botei vírgula, né? Olha, não botei vírgula. Na manchete tinha vírgula. E tanto faz onde vai botar vírgula, padrasto e outras 9 pessoas. Tá vendo? Quando a gente bota o colchete assim, a gente diz o constituinte começa aqui e termina aqui. Começa aqui e termina aqui. Picado por Nádia modifica. Picado por Nádia modifica estudante. Certo? E acabou o constituinte. Se a gente fala que foi picado por Nádia, pela mãe, pelo padrasto e por outras 9 pessoas, o constituinte começa em picado por Nádia e termina em outras 9 pessoas. E aí, isso tudo modifica estudante. Se vocês estivessem fazendo uma árvore, vocês estão vendo? Onde começa e onde termina o picado por Nádia. Deu para entender? Agora? É a mesma coisa do William Bonner. Deu para entender agora? Agora eu consigo ver o chat, vocês podem responder se vocês quiserem. Se é vestido de noiva de William Bonner, é aquilo que eu falei, William Bonner. É vestido de noiva de William Bonner, de William Bonner, tá aqui. Ele modifica noiva. Então, ó, noiva de William Bonner é um constituinte, um subconstituinte, certo? E aí, noiva de William Bonner. De noiva de William Bonner. É um constituinte. Então, ela estava vestidinha lá, com o vestidinho dela com 8.000 pérolas. Uma coisa básica. Agora, se é vestido de noiva de William Bonner, eu tenho vestido de noiva de William Bonner. E tudo isso modifica vestido. Como disfarça a ambiguidade do William Bonner? João Paulo perguntou assim, como disfarça a ambiguidade do William Bonner? Deixa eu responder uma pergunta primeiro. João Paulo perguntou assim, como disfarça a ambiguidade do William Bonner ou da Nádia? Bom, da Nádia. Da Nádia, você pode fazer por pronome. Polícia indicia... Polícia os indicia, que é esse daqui. E esse daqui é polícia o indicia. Pode também fazer por voz passiva, que alguém falou. Estudante picado por Nádia, mãe, padrasto e outras 9 pessoas são indiciados pela polícia.
Ou então, estudante picado por Nádia, mãe, padrasto e outras 9 pessoas, é indiciado pela polícia. Certo? Aí alguém falou assim... Mas teria como fazer mantendo a ordem, não, né? Hã? Mantendo essa ordem que já está, não teria, né? Como assim mantendo essa ordem? Picado por Nádia, Da mãe... forma como está. Isso, mantendo dessa forma não teria como, né? Não, você faz um teste constituinte e substitui aqui, ó. Você substitui o constituinte. Tem que substituir, né? Ali, polícia os indicia ou polícia o indicia. Eu acho que a dúvida do pessoal está sendo em relação a botar picado por Nádia entre vírgulas, só que também não vai resolver. Não resolve. Não resolve. Ah, não tem nenhum problema na pontuação. Se colocasse a Nádia entre vírgula, não, picado por Nádia, não resolve. Não pode botar Nádia entre vírgulas. Você vai botar Nádia entre vírgulas, Nádia não é um constituinte. É porque Se eu acho por que o pessoal Nádia está estivesse entre confundindo. vírgulas, teria uma outra divisão de constituinte. Não, não teria uma outra divisão de constituinte. Sabe como a gente sabe que tem outra divisão de constituintes? Na pronúncia. A gente tem uma curva internacional para picado por Nádia. Estudante picado por Nádia é um constituinte. Mãe, padrasto e outras 9 pessoas são outros. Ou então, estudante picado por Nádia, mãe, padrasto e outras 9 pessoas. Entenderam? Eu vou tentar fazer na pronúncia, ó. Polícia, vou fazer a primeira. Polícia indicia estudante picado por Nádia, mãe, padrasto e outras 9 pessoas. Polícia indicia estudante picado por Nádia, mãe, padrasto e outras 9 pessoas. Estudante picado por Nádia tem uma curva internacional. Polícia indicia estudante picado por Nádia, mãe, padrasto e outras 9 pessoas. Tem uma diferença, porque você tem que ter picado por Nádia, mãe, padrasto e outras 9 pessoas. Polícia indicia estudante picado por Nádia, mãe, padrasto e outras 9 pessoas. Polícia indicia estudante picado por Nádia, mãe, padrasto e outras 9 pessoas. Certo? Alguém botou assim, se colocasse o pronome relativo que exerceria função anafórica. Não tem pronome que para botar aqui. Não tem pronome que. É a mesma coisa da história do vestido de William Bonner. É a mesma história, sabe do quê? Daqui, ó. As atrizes insultaram-se. As atrizes é o antecedente de ser. As amigas das atrizes insultaram-se. Eu tenho o quê? Eu tenho das atrizes, que é um constituinte. E das atrizes modifica as amigas. E aí eu tenho esse constituinte. O antecedente é as amigas. Certo? Entenderam? É a mesma coisa. Ô, Silvia, Oi. se colocasse o por Nádia entre vírgulas, por Nádia não viraria o motivo dele ter sido indiciado? E ficaria... Não, gente, se colocasse por Nádia entre vírgulas, está errado, porque é picado por Nádia. Você não pode botar picado, vírgula, por Nádia, vírgula. Picado por Nádia, não. A manchete ela não tem problema nenhum ortográfico. A manchete não tem nenhum problema ortográfico. Você não precisa modificar nenhuma vírgula na manchete. É isso que eu estou falando. Se tem um problema ortográfico na manchete, não tem ponto final. Polícia indicia estudante picado por Nádia, mãe, padrasto de outras 9 pessoas? Ponto, não tem. Se tem um problema é esse. Esse problema não é o nosso. A questão é que vocês não estão vendo que por Nádia está relacionado a picado, não é isso? Pode ser um adjunto de picado. E aí, o que está dentro de por Nádia? O que está depois da preposição? Depois da preposição. Nádia, mãe, padrasto, outras 9 pessoas. Tudo isso está no sintagma por Nádia. Poderia ser também assim, ó. Eu poderia modificar, substituir só por isso. Polícia indicia estudante picado por eles. Então, eles, Nádia, mãe, padrasto das pessoas, está dentro do sintagma preposicionado, que é adjunto de picado. Quando a gente tem estudante picado por Nádia, a única coisa que está dentro desse sintagma preposicionado depois de picado é Nádia, por Nádia. Certo? É a mesma coisa do vestido de noiva de William Bonner. Estudante picado por ela, mãe, padrasto, outras 9 pessoas. Acabou.
Vocês entenderam o que eu estou falando? Sim, sim. Ei, Silvia. Oi? Silvia. Oi? Pronto. Aí, pronto. Digamos que nós nos deparemos com uma estrutura como essa em um texto produzido por nossos alunos. Nós vamos resolver a questão a partir da nossa intuição como falantes, ou nós vamos considerar como um problema textual? Não acho que seja um problema textual. A gente pode resolver como a estrutura da língua. Onde é que está... O que está dentro de cada sintagma? Por mais que eu tente fazer a estrutura, eu não consigo. O que está dentro de cada sintagma? Eu vou fazer um novo slide aqui. Vamos fazer igual a história do... Vamos fazer igual a história do menino que comprou uma bicicleta nova com a mesada. A ambiguidade existe porque eu tenho esse sintagma preposicionado que começa aqui. Todo mundo sabe o que é um sintagma preposicionado, não sabe? Vocês sabem o que é um sintagma, não sabem? Então, eu tenho um sintagma preposicionado aqui. O que é um sintagma preposicionado? É uma preposição como núcleo que tem um complemento. Então, eu tenho, por exemplo, assim, ó, de noiva. De noiva é um sintagma preposicionado. Eu tenho de mais um N, sintagma preposicionado, certo? Só que eu posso ter... É diferente do William Bonner. Deixa eu copiar o caso do William... Vou explicar o do William Bonner primeiro. Eu posso ter... No caso do William Bonner, eu posso ter assim... De noiva é um sintagma preposicionado. Não é isso? Aí eu posso ter o William Bonner modificando de noiva. De noiva de William Bonner. Aí eu formo um constituinte, porque eu tenho William Bonner, de William Bonner é um sintagma preposicionado, e esse sintagma preposicionado modifica noiva. Noiva de William Bonner. E aí eu pego de e junto com noiva de William Bonner. Aí eu tenho de noiva de William Bonner. E aí quem estava vestindo era a moça. William Bonner estava de terno e ela estava de vestido, certo? Porque o William Bonner está modificando noiva. Agora, quando eu tenho vestido, eu pego isso aqui e junto com vestido, eu tenho vestido de noiva de William Bonner. Vou de baixo para cima. Aí eu tenho vestido, tá? Aí eu tenho de noiva. Eu junto de noiva. Certo? Aí eu tenho vestido de William Bonner. Certo? A gente não juntou William Bonner com noiva, a gente juntou William Bonner com vestido. É vestido de noiva, vestido de William Bonner. Aí eu pego esses dois constituintes e junto com vestido. A gente pode ter dois adjuntos. Vestido dele, exatamente. Eu posso ter dois adjuntos assim, ó. Tampo da mesa de mármore. Essa frase é esse sintagma é ambíguo, não é? Tampo da mesa de mármore é ambíguo? Sim, porque a mesa pode ser de mármore ou o tampo que é de mármore. Então, pode ser Não uma é mesa isso? de mármore com tampo de vidro ou pode ser uma Isso. mesa com tampo de mármore. Isso. Agora, se a mesa é de mármore está modificando o quê? Peraí, agora me confundiu toda. Não, você falou certo. Tampo da mesa de mármore. Se a mesa é de mármore, tem uma mesa, ela é de mármore e o tampo é de vidro. Ou você tem uma mesa de mármore, você tem uma mesa que ela é de mármore e o tampo de vidro. Então, a mesa é de mármore. Agora, você tem uma mesa que tem um tampo de mármore. Certo? Então, frase ambígua. Então, o de mármore está modificando o quê para cada interpretação? Na primeira de mármore está modificando o tampo. Então, você tem
tampo da mesa de mármore, o tampo é de mármore e a mesa é de outra coisa, não é isso? É. Então, eu tenho da mesa modifica tampo e de mármore modifica tampo. Uhum. E aí, os dois, vocês têm que acompanhar com os colchetes, modificam tampo. E no segundo, para a mesa de mármore é como? Para mesa ser de mármore? Uhum. Tá. Aí você bota um colchete atrás da mesa. Fechando no mármore, né? Não, eu começo no mármore. Eu faço de mármore e de mármore eu junto aonde? No tampo da mesa. Não. No tampo da mesa já está aqui. É a mesa de mármore agora. O tampo de mármore é o primeiro. Junta a mesa. Não pode, não. E como é que eu junto a mesa? Como é que eu faço mesa de mármore? Onde começa, onde termina o colchete? Ah, tá. Você bota antes da mesa. Eu boto antes da mesa. A mesa. Eu boto antes da palavra mesa. Mesa de mármore. Aí, mesa de mármore junto com... eu junto com... da mesa de mármore. E tem um outro antes do outro, né? Peraí, gente. E aí, eu junto com o tampo da mesa de mármore. Tudo isso modifico. Uhum. Porque na árvore fica mais fácil, né? Na árvore. Mas eu não sei fazer árvore. Eu não tenho... Mentira, eu até sei fazer, mas eu não tenho negócio aqui. A mesma coisa... Você fez a árvore, né? Você com colchete. Eu tô fazendo a árvore. Vocês que É não a estão fazendo mesma a árvore. coisa. Com colchete é melhor porque vocês conseguem feitura. Não precisa botar árvore. Agora vamos para o picado por Nádia, mãe, padrasto, outras 9 pessoas. Ah, peraí, deixa eu falar outra coisa. Isso aqui é subordinação, não é? Você tem William Bonner, que está subordinado pela preposição, e de noiva, etc, etc. Mas, aqui não. Aqui eu tenho constituintes coordenados, por isso que vocês têm o problema. Porque não é por Nádia, por mãe, por padrasto, por outras 9 pessoas. Certo? É por causa da coordenação, é só essa. A diferença é a coordenação. O que está dentro... Estou falando alto, né? Estou berrando, eu berro. Minhas amigas falam que eu berro. O que está dentro do... Se foi só o estudante que foi picado pela Nádia, eu vou botar assim, ó. Só o estudante foi picado. Não, vou botar isso não. Vou botar polícia, os indicias. Os indicia. É hoje porque estudante picado por Nádia constituinte, mãe, padrasto, outras 9 pessoas são outros, certo? Então, eu vou botar, eu tenho Nádia, não é isso? Nádia junta com por Nádia. Todo mundo olha para a tela, como se estivesse olhando para o quadro. Por Nádia junta com picado. Ó, picado por Nádia. E picado por Nádia é um... Esqueci o nome da classe de palavras. É um... Gente... É um particípio. É um particípio que funciona como adjetivo. É adjetivo participial. Sim. Ele vai modificar estudante. Então, ele é um adjunto de estudante. Então, olha aqui. Olha para o colchete. Estudante picado por Nádia. Acabou? Aí eu faço mãe. A vírgula pode até ser coisa de mãe, padrasto. E outras 9 pessoas. E aí são todos constituintes separados. Estudante picado por Nádia, mãe, padrasto e outras 9 pessoas. Tudo isso forma um grande constituinte, ó. Que eu posso substituir esse grande constituinte por os. Eu vou botar em vermelho o grande constituinte. E eu vou botar o os aqui, porque o grande constituinte é o os. Certo? CN é o quê, João Paulo? Não é complemento nominal, não.
para outra interpretação, o que acontece? A gente tem Nádia, mãe, padrasto e outras 9 pessoas formando um constituinte. Não, não é complemento nominal. Tudo isso forma um constituinte. E aí eu tenho uma preposição que junta. Eu não posso falar assim, eu encontrei João, Pedro, Maria e Ana. Eu encontrei João, Pedro, Maria e Ana. Eu vou substituir João, Pedro e Mariana por o quê? Eles. Eu encontrei os. Exatamente. Eu encontrei João, Pedro, Maria e Ana. Eu fui vista por João, Pedro, Maria e Ana. Eu fui vista por eles. É a mesma coisa do estado do por, aqui. Por eles. Aí eu junto Nádia, mãe, padrasto, outras 9 pessoas. Eu pego tudo isso junto e junto com por. Por, Nádia, mãe, padrasto, outras 9 pessoas. Aí eu pego tudo isso e junto com picado. Picado por, Nádia, mãe, padrasto, outras 9 pessoas. Picado é um particípio que está funcionando como adjetivo. O adjetivo modifica o estudante. Então, você vai e junta picado por Nádia, mãe, padrasto, outras 9 pessoas e junta com o estudante. E agora o estudante é o núcleo sozinho. O estudante não está coordenado. O estudante está lá em cima e o resto está coordenado lá embaixo. Aqui, o estudante está coordenado. Olha aqui, ó. Ele está coordenado. Estudante, padrasto, mãe, padrasto, outras 9 pessoas. Se a gente for pensar em cores, não tem nenhum daltônico, não, né? Se a gente for pensar em cores, vamos botar por Nádia preto. Juntou, tá? Para não mudar a cor. Aí eu pego e formo um sintagma picado. Eu vou botar de azul. Aí depois eu pego picado por Nádia e vou modificar estudante. Aí eu vou botar de... Opa! Aí eu vou botar de verde. Para você ver nos mesmos níveis, tá? Eu vou botar de verde. Mesmo nível. Qual cor que vai ter mãe, padrasto e outras 9 pessoas? Verde, porque está no mesmo nível do estudante, a coordenação. Estudante picado por Nádia, mãe, padrasto e outras 9 pessoas. Então, esse colchete aqui vai ser verde, porque vai estar no mesmo nível. Porque eles são coordenados. O que está coordenado no mesmo nível. Olha que bonito. Muito bonito que eu fiz, vocês não acham? Não tem ninguém daltônico aí não, né? Ó, o verde é que está no mesmo nível. Eles estão coordenados juntos. O verde é igual. Está no mesmo nível, coordenado. A mesma coisa aqui. Nádia, mãe, padrasto, outras 9 pessoas. Eu pego Nádia e junto. Não vou botar verde, não. Vai ser preto. Nádia, mãe, padrasto, outras 9 pessoas. Aí eu pego e junto por Nádia, mãe, padrasto, outras 9 pessoas. Aí eu vou e pego o picado. E boto azul. Para dizer o mesmo nível. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E daí eu pego picado por Nádia, mãe, padrasto, outras 9 pessoas e modifico, isso tudo modifica o estudante. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Isso aí. Entenderam agora? Mesmo sem fazer a árvore tá aí. Eu acho que eu posso parar a projeção, né? Uhum. Eu acho que sim, Silvia. E aí a gente abre para as perguntas deles, para eles fazerem outras. Deixa eu parar aqui. Talvez a Isabela faça as